Olá, meu nome é Michel, eu sou doutorando em História na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e vou apresentar o trabalho intitulado As Milícias de Homens Pretos Forros na cidade do Rio de Janeiro, meados do século XVIII e início do XIX. Inicialmente, de forma muito sumária, acho que vale pontuar para deixar um pouco mais claro que as forças militares do Império Português estavam organizadas, grosso modo, em um exército permanente, as tropas pagas, as milícias, uma tropa não remunerada, utilizada largamente nas regiões onde a presença do exército era muito irregular, e as ordenanças, uma tropa de reserva que alistava os homens restantes. Meu foco são as milícias. Então, é importante saber que esses milicianos recebiam treinamento e eram recrutados entre a população local. Assim, mesmo que de forma segregada, as milícias incorporavam indígenas, pretos e pardos livres. Meu objeto de estudo são as milícias de pretos forros. Trata-se de um estudo em andamento e, portanto, passível de futuras alterações. Eu quero pensar, no recorte proposto para essa apresentação, a busca que esses homens forros faziam por patentes do oficialato e como isso causava certo tensionamento social. De início, vale retomar brevemente que essas milícias de pretos forros, também conhecidas como Henriques, em homenagem ao seu fundador Henrique Dias, foram criadas em Pernambuco no contexto das guerras luso-holandesas do século XVII. Essas milícias se mantiveram ativas durante um longo período em diferentes capitanias da América Portuguesa, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tendo um crescimento numérico bastante significativo ao longo do século XVIII. A cidade do Rio de Janeiro foi um espaço geográfico pouco valorizado nos estudos das milícias de homens pretos. Era intrigante perceber a falta de estudos e, ao mesmo tempo, através das trajetórias individuais, encontrar homens forros circulando pela cidade e ostentando patentes do oficialato miliciano. O conjunto de trabalhos de Marisa de Carvalho Soares, ainda que não fosse o seu objetivo principal, foi responsável por lançar luz sobre os oficiais dos Henriques residentes na cidade. Ao estudar a Irmandade de Santo Elesbão e Santa Efigênia, a autora identificou, entre os seus mais importantes membros, homens com patentes militares. Portanto, os personagens existiam, declaravam-se e eram reconhecidos como capitães, alferes, sargentos, entre outros títulos honrosos. Ao estudarmos as milícias de homens pretos na cidade do Rio de Janeiro, nos séculos XVIII e XIX, estamos tentando compreender a composição do oficialato e, principalmente, suas estratégias de ascensão social. Para tanto, é preciso ter em mente um panorama mais amplo sobre as dinâmicas da cidade e do tráfico de escravizados. Durante a segunda metade do século XVIII, viajantes estrangeiros e autoridades portuguesas encarregadas da administração frequentemente constatavam a imensidão de não-brancos espalhados pelas ruas e praças da cidade do Rio de Janeiro. O fortalecimento do tráfico de escravizados colaborou para a consolidação deste quadro demográfico. Portanto, circular cotidianamente pelas ruas da cidade, em meio à multidão de escravos, podia trazer para o recém-liberto certos constrangimentos. Sua nova condição poderia não ser reconhecida, havia o risco de ser confundido com um escravo e, em casos extremos, até mesmo de ser reescravizado. O sociólogo Orland Patterson, um trabalho clássico, entende que o homem liberto permanece estigmatizado pelo seu vínculo anterior ao cativeiro. Em sua leitura, o status de homem livre não resulta em aceitação social plena por conta do estigma da escravidão anterior. Tal estigma é um aspecto central na determinação da posição social do liberto. Assim, para aqueles que alcançavam a liberdade, o estigma da escravidão tornou-se uma barreira a ser ultrapassada. Para tanto, buscavam inserção social, incorporando e recriando práticas de distinção e hierarquia. A inserção em uma milícia, e principalmente a conquista de uma patente do oficialato, revelou-se uma importante estratégia de ascensão social e, no limite, de reafirmação da liberdade. De modo geral, as cartas patentes eram documentos escritos pelo secretário do governo do Estado e assinadas pelo governador. Iniciavam informando sobre o bom conceito do nomeado e, em seguida, concediam todas as aspas, honras, privilégios, isenções e liberalidades, fecha aspas, pertencentes ao posto ocupado. Os agraciados com os postos do oficialato deveriam apresentar sua carta patente ao capitão-mandante e assinar um termo de posse. Em seguida, na presença de todos os oficiais, faziam um juramento militar. Nele, o novo oficial ficava obrigado a agir
aspas, em toda ocasião como fiel vassalo, fecha aspas. Ao tornarem-se fiéis vassalos del rei, os novos oficiais reforçavam os laços de sujeição e o sentimento de pertença ao Império Português. Desta forma, além de garantir um referencial simbólico de poder, o serviço das armas materializava a reprodução de atitudes e práticas baseadas numa concepção hierárquica de organização social. Ao tomarem em mãos as suas patentes do oficialato e prestarem um juramento, esses homens forros, africanos e descendentes, diferenciavam-se definitivamente do conjunto da escravaria. Eram homens de armas, deveriam ser reconhecidos e suas ordens, aspas, por escrito e de palavra, fecha aspas, deveriam ser obedecidas por seus subalternos e soldados. A exposição pública da carta patente era uma realidade esperada e conferia poder ao seu possuidor, através da expressão, abre aspas, faço saber a quem esta minha carta patente virem, fecha aspas, ficava legitimada as ordens nela contidas. O sentido da visão tinha força e importância. Através dele, era possível codificar o poder, o prestígio e, sem hesitação, identificar claramente as distinções sociais. A exibição pública da carta patente poderia reforçar distinções e, ainda mais importante, legitimar a liberdade. Portanto, conseguir uma patente do oficialato era o reconhecimento de um estatuto diferenciador, que proporcionava certa projeção social dentro do conjunto dos homens forros e, ainda mais importante, do conjunto da escravaria. Havia, então, uma diferente gradação social entre o homem preto alforriado, africano ou descendente, que conquistava uma patente do oficialato miliciano, e aquele que não a obtinha. Tal fato, no entanto, acabou criando uma situação de duplicidade. Ao mesmo instante que recriavam e sustentavam a reprodução das relações sociais, esses homens pretos forros, mesmo involuntariamente, acabavam tensionando os limites dessa sociedade, principalmente os limites dos agentes do poder, que se viam obrigados a lidar com homens pretos detentores de patentes do oficialato e que aspiravam cada vez mais a ascender socialmente e distinguir-se. De modo geral, o quadro hierárquico das milícias era formado por tenente-coronel, sargento-mor, ajudante e quartel-mestre, o Estado-Maior. O oficialato era composto por capitães, tenentes e alferes. Somente esses oficiais eram providos através de carta patente. Os postos de sargento, furriel, porta-bandeira, cabo, tambor e soldado não faziam parte do conjunto da oficialidade. Na cidade do Rio de Janeiro, por conta de uma deliberação do Marquês do Lavradio, os postos mais graduados da milícia de homens pretos não eram providos. Ao contrário, os oficiais maiores das milícias deveriam ser, aspas, homens brancos e de cuja honra se podem fiar, fecha aspas. E aqui conseguimos perceber a atitude ambivalente da coroa portuguesa em relação a esses milicianos. De um lado, seu valor militar era reconhecido. Por outro, havia o receio de que corpos formados exclusivamente por homens alforriados, africanos e descendentes, representassem uma ameaça à população. Tal ambiguidade permeou todo o período em que essas milícias estiveram ativas. De acordo com o historiador Russell Wood, a atitude ambivalente da coroa pode ser definida como, e aí eu cito Russell Wood, percepções e atitudes estereotipadas e negativas em relação aos negros e, sobretudo, em relação aos mulatos, de quem desconfiavam intrinsecamente e sobre a qual não tinham pleno controle, mas de quem dependiam e a quem deram um certo grau de legitimidade ao reconhecerem a sua relevância funcional para a defesa da colônia contra os inimigos externos e a preservação da boa ordem da República. Portanto, a relação dos agentes do poder com os indivíduos forros e libertos, africanos e descendentes, pendia entre a necessidade e o receio. O fato de estarem entre essas duas posições gerou uma atitude ambivalente. Tal atitude foi a base de muitas interpretações sobre a importância e os perigos que advinham das milícias de homens pretos e, consequentemente, dos seus componentes. Ou seja, embora essas milícias possuíssem legitimidade, afinal eram forças que serviam para a defesa, a formação de um oficialato superior era embargada por conta das percepções estereotipadas e negativas em relação aos homens pretos forros. A ascensão ao oficialato na cidade do Rio de Janeiro
era permitida até o posto de capitão. As patentes superiores, tenente-coronel, sargento-mor, deveriam ser resguardadas aos homens brancos e honrados. Tal fato demonstrava uma tentativa de impor certos limites às pretensões desses homens forros. Por fim, é interessante perceber a multiplicidade de significados que o ato de se inserir num corpo de homens pretos poderia ter. Primeiro, para os homens pretos que alcançavam a alforria, possuir uma patente do oficialato representava uma importante estratégia de diferenciação do conjunto da escravaria e, em última análise, do próprio conjunto de homens forros. Era a marca definitiva da pertença ao Império Português como fiel vassalo e, portanto, aos olhos dos homens forros, era um importante veículo para a conquista de ascensão e privilégios. Para a oficialidade de homens brancos, e até mesmo para os soldados, nada disso era levado em conta, ao contrário. Os homens forros que se inseriam na milícia e conquistavam postos de oficialato, para esses homens brancos, permaneceriam como ex-escravos, gente alforriada e possuidora de patente, indignos de respeito e de qualquer tratamento diferenciado. Já para algumas autoridades portuguesas representantes do poder real, não necessariamente ligada às armas, existia uma dinâmica de exaltação. Eles exaltavam a capacidade bélica dos homens pretos, que em diversos momentos havia sido provada no campo de batalha. No entanto, a ascensão desses homens aos postos de oficialato deveria ser limitada. Afinal, de fato, era importante para o bom andamento daquela sociedade que alguma ascensão fosse permitida. No entanto, certos limites deveriam ser obedecidos. Para o corpo de homens pretos na cidade do Rio de Janeiro, tais limites estavam bem marcados pelo não provimento dos mais altos postos do oficialato. E aí, como nos informa a professora Adriana Barreto de Souza, o mundo militar no Rio de Janeiro, em fins do século XVIII e início do XIX, era um ambiente de grande tensão, disputa e redefinição de hierarquia. Tal tensão era produzida pelo crescimento da população negra na cidade. A intensificação do tráfico de escravizados alimentava o crescimento da população de africanos e de seus descendentes. A presença cada vez maior de cativos aumentou ainda mais a pressão social que livres e libertos exerciam na tentativa de se distinguir da massa daqueles escravizados. Assim, através da sua inserção nas milícias, esses africanos e descendentes buscaram ampliar o acesso aos postos superiores do oficialato miliciano. Em resumo, os libertos que se inseriam nas milícias não eram tão somente aliados do poder, representavam também homens que, ao estarem em processo de ascensão, causavam uma série de incômodos aos dominantes. Afinal, estamos lidando com homens que foram desterrados da África, tornaram-se cativos e, ainda assim, impuseram-se como atores históricos que interagiam entre si e com diferentes agentes sociais, que possuíam orientações valorativas próprias e que, através de escolhas e estratégias particulares, definiam suas ações e se movimentavam de forma a estabelecer alternativas concretas de vida e ascensão social. Portanto, essa minha fala é um resumo de um trabalho mais amplo que eu estou levando em frente no doutorado sobre as milícias de homens pretos forros na cidade do Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado.